Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre notação científica, certo? Esse é o conteúdo desta aula de hoje. Então, ó, quando a gente fala em notação científica, nós estamos tentando fazer uma representação numérica, certo? É representar esses números, né, que podem ser muito grandes ou muito pequenos em um padrão. Que padrão é esse? Né? O padrão é baseado no uso da potência de base 10. Por quê? Porque toda vez que nós trabalhamos com números grandes ou pequenos, né, nós temos a vírgula posicionada ou muito à direita ou muito à esquerda, certo? E quando a gente trabalha com a base 10, né, ou seja, o produto, né, de 10, 10 e 10, a única coisa que nós fazemos na numeração é posicionar a vírgula para um lado ou para o outro. Multiplicou por 10, a vírgula vai andando para a direita. Divide por 10, a vírgula vai andando para a esquerda. Então, quando a gente trabalha com a base 10, isso facilita, certo? Facilita que possamos melhorar, né, a forma de representar esse número, facilitar, né? Cria uma facilidade, porque você trabalhar com produtos ou escrever números muito grandes ou muito pequenos é um saco, né? Então, não é interessante. Isso perde tempo, dificulta na escrita, como é que diz, nas operações, né? Mas nós temos também as operações, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão com anotação, que também tem sua particularidade, mas se torna algo mais prático, né? Mais fácil. Então, por exemplo, né, nós temos o raio da Terra, um valor de 6 milhões e 400 mil metros. São 5 zeros. Podemos escrever esse número em notação científica? Podemos. O diâmetro do átomo de hidrogênio. Olha a quantidade de zeros antes de começar o primeiro número diferente de zero, né? Então, é um número muito pequeno. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com esses números grandes ou números pequenos, nós temos essa dificuldade, até mesmo para não se perder, né, na quantidade de zeros que você está escrevendo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A notação científica ela tem esse padrão, certo? Que vai ser dado pelo fator, que é a mantissa, né, que a gente chama, e esse fator ele tem um limite mínimo e um limite máximo de número, ou seja, o número do fator ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Porque toda vez quando virar 10, você pode adicionar uma casa no expoente. Então, esse número vai de 1,0 até 9,99999, entendeu? Não pode virar 10. Virou 10, você já passa para uma outra sequência, né? No caso, você vai virar um produto de 10 por 10 elevado a um valor n, né? Que o valor n é o expoente, que a gente chama. Esse expoente pode ser positivo ou negativo. O valor positivo ou negativo só está inferido a vocês, mostrando para onde essa vírgula se encontra, né? Se essa vírgula está para a direita, se essa vírgula está para a esquerda, certo? Então vejamos alguns exemplos, né? Alguns exemplos de notação científica. Por exemplo, 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Por exemplo, 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. 10 elevado a 2 vai ser igual a 100. Por que 100? Porque é 10 vezes 10, né? 10 elevado a 3 seria 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, certo? Aí nós temos esse expoente, ele pode crescer infinitamente, certo? Mas também nós temos os valores que seriam negativos, né? No expoente 10 elevado a menos 1, certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ou 0,1. Certo? Nós temos também o valor de 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 100, ou seja, que é 0,01. 10 elevado a menos 3, que seria 1 sobre 1000, ou seja, 0,001. Isso aqui, pessoal, né, veja que eu tirei da anotação, coloquei em fração, né? Aí vira uma divisão, né? 1 dividido por 10, 1 dividido por 100, 1 dividido por 1000.
Então, com o fator, com o expoente positivo, veja que eu estou fazendo um produto, né? Com o expoente negativo, eu estou fazendo uma divisão, certo? Então, você tem que observar muito esses detalhes, porque a gente vai ver a regra da transformação. Como transformar, né? Veja que aqui eu estou colocando alguns exemplos. Eu poderia colocar aqui exemplos com valores diferentes, né? Por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 2. Quanto é que é isso aqui? Seria 2 vezes. Quanto é 10 elevado a 2? 10 elevado a 2 eu já vi aqui, que é 100, né? Mas, ó, 10 elevado a 2 seria 10 vezes 10. 10 duas vezes, que é igual a 200. Já que esse daqui é 100, 100 vezes 2, 200. Professor, mas eu não estou entendendo por que toda vez transforma 10 ao quadrado em 10 vezes 10. Porque é o seguinte, o produto, deixa eu botar de uma outra cor aqui, certo? O produto 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10, como eu coloquei, né? 10 vezes 10. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu coloco só 10, existe um valor aqui no expoente. Esse valor, certo? Ele não aparece, mas ele está aí, certo? É implícito. Todos os numerais, quando você escreve, ele tem um expoente 1 implícito, ou seja, está lá, mas não aparece. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então não precisa colocar, certo? Então quando eu faço isso aqui, o 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, é porque eu vou repetir a base, repete a base, que é 10, né? E somo o quê? Os expoentes, 2. Certo? Aqui seria uma soma de expoentes, certo? Eu teria uma soma. 1 mais 1, 2. Somente por isso. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver 10 elevado à terceira, é 10 vezes 10 vezes 10. E aqui no expoente eu tenho o 1 e o 1. Ou seja, vou repetir a base 10 e somar os três expoentes, que vai dar 3, justamente. Certo? Então aqui eu só estou separando, certo? Eu estou separando. Aí esta separação é que vai dar o caso à numeração, né, que a gente deseja. Por exemplo, 0,5 vezes 10. Eu não vou botar 0,5 não, vou botar o valor 5 mesmo, porque a gente já está falando sobre essa questão do numeral, né? Esse numeral que é o fator, ele ser maior do que 1 e menor do que 10, maior ou igual a 1, menor do que 10, né? Então, se eu colocar 0,5, eu estou fora do padrão. Aí eu teria que fazer uma transformação. E esse não é o ideal. E aí eu vou ter 5 vezes 10, né? Quanto é 10? É 50. Ah, professor, então se eu colocar 5 vezes 10 elevado a menos 2, vai ser o quê? 5 vezes, quanto é 10 a menos 2? É 1 sobre 100. Certo? Que vai ser igual a 5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,05. Como é então que eu vou saber para onde a vírgula vai? É aí onde é que entra o próximo slide, que é onde ele mostra o movimento da vírgula. Se o movimento da vírgula for para a esquerda, o expoente vai o quê? Aumentar. Se o movimento da vírgula for para a direita, diminui. Isso é um mnemônico, certo? Ah, não, a vírgula andou para a direita, então eu vou fazer o que com o expoente? Diminuir. Direita, diminui. É um mnemônico. Se para a direita diminui, para a esquerda vai o quê? Aumentar. Exemplo. Vamos ver o exemplo aqui. Ó, eu vou colocar o seguinte. Eu vou começar a fazer as transformações de um valor em... Como é que eu posso dizer? Eita, esqueci o nome agora. O numeral, certo? Com vírgula e etc. Esqueci o nomezinho. E transformar para notação. Valor decimal, desculpa. Decimal. Então, eu vou botar aqui 0,02. E eu quero transformar isso aqui em notação científica. Como é que eu faço? Observe o seguinte, pessoal. Toda outra regrazinha que é implícita, mas não está lá, né? A gente não vê, mas está. Que é o quê? Todo numeral, certo? Todo numeral, ele está sendo multiplicado por quanto também?
por 10 elevado a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é quanto? 1. Então, todo ele também é multiplicado por 10 elevado a 0. Além dele ter esse expoente que é implícito, ele também tem implícito o produto. Certo? Então, nós temos aí 0,02 vezes 10 elevado a 0. Ah, professor, mas aí eu não sabia que aparecia. Mas é o que eu estou dizendo, é implícito. Ele está lá, mas não aparece. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é 1. Então, estando ou não vai mudar em nada neste numeral. Mas quando nós vamos fazer algumas relações, nós precisamos desse valor, para poder até explicar o porquê, né? Porque, professor, mas eu vou mudar essa vírgula da esquerda para a direita, o expoente eu vou aumentar e diminuir. Eu vou aumentar e diminuir de onde? É justamente desse 10 elevado a 0. É daqui que você aumenta. Ou eu vou aumentar o expoente aqui de 0 para um valor acima de 0, ou eu vou diminuir ele para um valor abaixo de 0. É a partir daqui. Isto, eu estou falando, é quando nós temos um valor decimal, certo? Quando é decimal. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer com a vírgula? A vírgula está 0,02. Este numeral, nós lembrando, né, que A vezes 10 elevado a N, né? O A tem que ser o quê? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, 0,02 é menor que 1. Se eu andar com a vírgula para a direita uma casa e colocar aqui entre o 0 e 2, vai ficar 0,2, que ainda é menor que 1. Aí eu passo mais uma vez para a direita, que aí agora o valor vai ficar 2. 2 é maior do que 1 e menor do que 10. Então agora eu posso deixar. Então eu vou colocar aqui 2. Certo? 2 vezes 10. O que é que vai acontecer no expoente agora? Eu andei 2 casas para a direita. Então 2 casas para a direita, vou o quê? Diminuir. Então vou direita, diminui a mesma quantidade de casas que eu andei. Andei 2 para a direita, vou diminuir 2 do expoente. Então 0 menos 2 vai dar menos 2. Certo? Vamos lá para outro exemplo. Vou botar aqui um valor 222, certo? 222. Mesma coisa. Vou multiplicar por 10 elevado a 0, porque está implícito. Está aí 10 elevado a 0. É a partir dele que nós vamos aumentar ou diminuir. E aí eu venho também do mesmo jeito. 222. Professor, onde é que está a vírgula? Quando ela não aparece, ela sempre está depois do último número. Por que isso, professor? Porque matematicamente e fisicamente, 1 é a mesma coisa que 1,0. Então, onde é que está a vírgula depois do 1? Estando ou não é a mesma coisa matematicamente, não fisicamente, né? Matematicamente, sim. Então, matematicamente, a vírgula está aqui, depois do último 2. Ela não aparece, mas está lá. Certo? Por isso que não precisa colocar, porque 222,0 e 222 é a mesma coisa. Certo? Então, 222 está aqui a vírgula. Esse valor é o quê? Maior que 10. Posso deixar? Não. Eu tenho que alterar ele. Ou seja, eu vou pegar essa vírgula e vou andar para a esquerda, uma casa. O valor vai ficar 22,2. Maior que 10 ainda. Posso deixar? Não. Eu ando mais uma casa para a esquerda. Aí fica 2,22. Menor que 10, maior que 1. Aí sim, 2,22 vezes 10 elevado a quanto? Eu andei o quê? Com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2. Então eu vou somar 2 no expoente. Somar 2. Aumentar, né? Aumentei 2 casas no expoente. Então vai ficar 0 mais 2 vai dar 2 positivo. Eu só faço aí com números diferentes, né? Um número... Vamos lá, vamos botar aqui 0,00088 vezes 10 elevado a 1. Olha aí, eu já comecei a modificar o sistema. O que é que vai acontecer aqui? Já tenho a base 10 e o expoente. Eu preciso corrigir esse valor. Esse valor está errado. A notação dele, a formação dele está errada. Este número 0,000088 é menor que 1. Então eu tenho que pegar a vírgula e andar para a direita uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas.
Porque colocando a vírgula aqui entre os dois 8, eu estou com um valor maior do que 1 e menor do que 10. Aí sim, vai ficar 8,8 vezes 10 elevado a quanto? Eu andei quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Direita diminui no expoente. 1 menos 5 vai dar menos 4. Pronto. Vou pegar outro numeral agora. Vou pegar 63,4 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, ó. O valor também já está em notação, só que o fator está errado, está maior que 10. Eu tenho que corrigir esse valor. A vírgula está entre o 3 e o 4. Eu vou passar a vírgula para onde? Para a direita ou para a esquerda? Se eu passar para a direita, o valor fica maior ainda, né? Maior ainda do que 10. Maior do que já está. Eu tenho que diminuir, então eu vou passar a vírgula para a esquerda. E aí o valor vai ficar 6,34. Vezes 10 elevado a quanto? O expoente já é menos 6. Eu passei a vírgula para da casa para a esquerda. Esquerda vai aumentar a quantidade de 1 no expoente. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Certo? Você pode fazer esse joguinho aqui de correção? Pode, facilmente. Você pode pegar um numeral ou um valor que já é decimal e colocar ele em notação? Pode, facilmente. Certo? Então, tudo tende a chegar a um valor de notação científica quando o fator ele está menor do que 10 e maior ou igual a 1. Certo? Tem que parar aí. A pessoa ir na operação, vai acontecer isso também. Nós vamos ver isso sobre essa questão da operação. Pronto, então, antes de partir, né, para esse lado, vamos escrever os números, né, em notação científica, né, fazer um pouquinho de treino, né? Então, nós temos aqui, escrevo os seguintes números em notação científica, né? Então, nós temos 0,0001, 101, 0,00000022 e 55,2. Tenho que colocar todos eles em notação científica. O que eu vou fazer? O primeiro numeral aqui é simples, né? Antes de fazer isso, eu vou colocar vezes 10 elevado a zero, porque isso facilita a visualização do que eu vou fazer, certo? Igual aqui, igual, igual, igual. E a vírgula aqui vai andar o quê? Para a direita, né? Porque esse valor é muito pequeno. Eu tenho que andar com ela para a direita para poder aumentar o valor. Então, eu vou andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Andando quatro casas, eu vou ter o quê? O valor 1. O expoente aqui vai ser o quê? Direita diminui, né? Então, menos 4. Eu vou ficar com 1 vezes 10 elevado a 0. Menos 4 vai dar menos 4. Certo? Menos 4. E aí eu vou para o segundo número, ó. 101. A vírgula está bem aqui, ó. Depois do último número. Não aparece, então está depois do último número. Eu vou andar o que? Para a esquerda, ó. Uma casa. Ó, uma casa. Duas casas para a esquerda. Se eu vou andar para a esquerda, eu vou somar no expoente essas duas casas. E aí o valor vai ficar de 1,01 vezes 10 elevado a quanto? 0. Mais 2 vai dar 2. O próximo aqui, ó, 0,000022. Está muito pequeno, eu vou passar a vírgula para a direita para poder esse valor chegar a ficar maior do que 1 e menor do que 10, né? Então, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas, né? Então, direita diminui 6 casas. E aí vai ficar 2,2 vezes 10 a 0. Menos 6 vai dar menos 6. Certo? E aí, vamos para o próximo, que é 55,2. Maior do que 10. Eu vou andar com uma casa para a esquerda, que o valor vai ficar 5,52. Já é maior do que 1 e menor do que 10. Né? E o expoente aqui vai ficar uma casa para a esquerda, soma 1. Então, vai ficar 0 mais 1 vai ser 10 elevado a 1. Pronto. Todos esses valores que eu coloquei aqui agora, eles estão dentro das condições da notação científica. O fator ele é maior ou igual a 1 e menor que 10.
certo? No próximo, represente os seguintes números em decimais. Aqui eu vou fazer o processo inverso, né? Eu vou tirar este número da notação e colocar ele em decimal. Então, o que é que eu faço aqui? Primeiro, 10 elevado à terceira, né? Então, vai ser 2 vezes 10 elevado à terceira é quanto? É 1000. Ou seja, 2 vezes 1000 vai dar 2000. Ah, professor, mas como é que o senhor sabia disso? Simples, ó. Veja, eu tenho um valor 10, eu vou botar aqui de lado, certo? 10 à terceira. O que acontece com este numeral? Eu quero fazer com que este numeral ele fique com o expoente igual a 0. Como é que eu faço para ele dar igual a 0? Eu vou ter que o quê? Subtrair. Eu tenho que subtrair o expoente. Em quantos números? Em 3 números. Porque aí, ó, se eu fizer dessa forma, deixa eu anotar aqui. 2 vezes 10 elevado à terceira menos 3, olha, eu vou até botar em outra cor para poder facilitar a visualização. Menos 3, ó. Menos 3. Eu estou colocando esse menos 3, que é o direcionamento que eu vou ter das casas. Para onde eu vou andar com essas casas? Se eu coloco ó, menos 3, negativo, né, diminui, a vírgula vai para onde? Para direita. Então, eu tenho o 2, a vírgula vai andar, tá aqui ó, depois, né? Vai andar para direita. Então, eu vou, ó, andou uma casa, aumenta um 0. 2 casas, outro 0. 3 casas, outro 0. A vírgula veio parar aqui, ó. Né? Veio parar aqui, ó. Depois do último 0. Direita diminui. Eu vou andar com a vírgula para a direita e eu vou diminuir o valor do expoente, porque 3 menos 3 vai ser igual a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tirei 10 elevado a 1, ou 10 elevado a 0, eu não preciso anotar, não preciso escrever. Tirei da anotação, deixei em decimal. Beleza? Aqui é do mesmo jeito. O que eu vou fazer com esse expoente? Vou somar 6. Quando eu somo 6, o que eu estou fazendo com a vírgula? Eu estou andando para a esquerda. Certo? Estou andando para a esquerda. Então, vai ser ó, 0. Se eu botar um 0, a vírgula saiu entre os dois 9 e passou para cá, né? Passou para o primeiro 0. 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6 zeros. Ó, eu botei aqui 6 zeros. Ó. 9, 9, 9. Olha, a vírgula estava bem aqui. Ó. Não, amarelo não. Vou botar aqui. A vírgula estava bem aqui. Ó. Ela andou para uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Aí eu vou até botar em vermelho aqui. Oxê. Vou até botar em vermelho, tá vendo? A vírgula andou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda. O que foi que eu fiz? Eu coloquei 6 zeros à frente. E a vírgula entre o primeiro e o segundo zero. Ponto. Positivo, né? Aumenta. Então, vai para a esquerda. E aqui? A vírgula está aqui, ó. Está aqui. O valor é 1 positivo. Então, eu vou botar menos 1. Menos 1, negativo, diminui. Direita. Então, o valor vai ficar 330. Adicionei mais um zero. 5,09. Certo? 5,09. Eu tenho aqui, ó, menos 2. Então, vai ser mais 2. Mais 2. Vai o quê? Andar para a esquerda. Então, vou colocar quantos zeros? 2. 2, 5, 0, 9. A vírgula andou 1, 2 casas. 0,0509. Beleza? Pronto. Matou mais essa parte. Né? E agora nós vamos para as operações com notação científica. Nas operações com notação científica, nós temos o seguinte. A soma e a subtração, que eles vão ter o mesmo parâmetro, né? E nós vamos ter a multiplicação e divisão, certo? Na soma e subtração, tem que ter um parênteses aqui. Por quê? Ela tem um detalhe, certo? O expoente, ele vai determinar a posição da vírgula, né? Então, quando você faz uma operação normal de soma e subtração com número decimal, você tem que colocar o quê? Vírgula sobre vírgula. Para que isso, na notação científica, ele
esteja da mesma forma, o que é que tem que acontecer? Os expoentes devem ser iguais, certo? Os expoentes devem ser iguais. Você primeiro vai ter que colocar com os expoentes iguais, certo? O mesmo expoente, para depois fazer a operação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a primeira operação, o valor aqui eu vou botar 2,2 vezes 10 a terceira, mais 0,1 vezes 10 a... Vou botar o quadrado. Pronto. Veja que estes dois números, eles não estão com o mesmo expoente. Então, a vírgula de um não está posicionada no mesmo lugar da outra, ou seja, um embaixo do outro. Então, eu não posso simplesmente chegar a 2,2 e somar com 0,1. Não posso. A primeira coisa que tem que acontecer é deixar os expoentes iguais. Como é que eu faço? Um dos dois eu tenho que escolher para transformar. É um dos dois. Certo? Por exemplo, se eu pegar isso aqui e somar mais um aqui, no expoente, vai virar 3, soma vai para a esquerda. Então, o valor vai para a esquerda aqui. Se eu pegar esse valor, vai para a esquerda, vai ficar 0,01. Se eu pegar esse valor e diminuir direita, ele vai ficar, a vírgula vai para a direita, né? Diminuindo vai para a direita, então vai ficar 22. Aí você lembra daquela questão do fator, né? Ele tem que ser maior ou igual a 1, menor do que 10. E eu sempre analiso logo para ver qual o numeral eu vou ter que mexer. Ou para não precisar mexer duas vezes. Eu vou mexer uma vez só. Então eu vou escolher esse valor aqui. Eu vou colocar o expoente 3, ou seja, para que dê 3 eu tenho que somar 1 no expoente. Certo? Aí vai virar 3 e os expoentes vão ficar iguais. Então eu reescrevo aqui 2,2 vezes 10 a terceira, mais, se eu somei 1 no expoente, a vírgula vai para a esquerda. Então vai ficar 0,01 vezes 10 a terceira. Pronto. Feito isso, agora eu posso pegar este valor e somar com esse. Certo? Agora eu posso fazer isso. Então vai ficar 2,2 mais 0,01 vai dar 2,21 vezes 10 elevado a quanto? Terceira. Pronto. Este é o meu resultado. Agora sim. Agora está correto. Você pode até tentar fazer na calculadora e ver, né, tirar essa notação, tira da notação, faz a soma, e aí você vê que vai dar realmente isso, né? Este valor. Você bota tudo em notação decimal aqui, você vê que vai bater, né? Mas como eu estou fazendo aqui, em notação, então, estou mostrando como faz sem precisar usar a calculadora, sem transformar para decimal, certo? Só fazendo direto. Então, vou colocar, por exemplo, outro numeral aqui. Eu vou botar 5,33 vezes 10 elevado a menos 1. Eu vou usar um valor com expoente negativo. Mais 4,2 vezes 10 elevado a 1. Ó. Então, veja que eu já estou aqui com dois valores com uma distância um pouquinho maior, né? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu pegar este numeral aqui, este 1 positivo, e eu quiser chegar a menos 1, eu tenho que fazer o quê? Subtrair 2. Né? Tem que ser 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então, se eu for subtrair, a vírgula vai para a direita. Então, este numeral aqui, 4,2, vai dar 420. Vai ficar muito grande. Então, eu vou mexer com esse primeiro. Porque aqui eu vou somar 2 para dar 1, né? Na soma 2, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, eu vou botar 0,0533 vezes 10 elevado a 1. Peguei a vírgula que estava aqui entre o 5 e o 3 e andei duas casas para a esquerda. Por que esquerda? Porque eu somei no expoente, certo? Vou repetir 4,2 vezes 10 elevado a 1, porque agora eu estou com os dois expoentes iguais. Aí eu venho aqui, este valor, e vou somar com este. Certo? Agora eu vou fazer a soma. E aí tem 0,0533 mais 4,2. Então vai dar 4,2533 vezes 10 elevado a quanto? A 1. Pronto. Não preciso mexer mais nada aqui. Certo? Não preciso mexer mais nada.
Porque os valores já estão, certo? Dentro do limite, né? Maior do que 1 e menor do que 10. Beleza? Isto é a soma e subtração. Então, aqui nós temos que, primeiramente, deixar os expoentes iguais. Na multiplicação e divisão, nós vamos fazer o seguinte. Na multiplicação e divisão já não tem esse problema, certo? A única questão é que, na multiplicação, soma os expoentes, certo? E na divisão, subtrai os expoentes. Só isso. É uma multiplicação? Os expoentes vão somar. É uma divisão? Os expoentes vão subtrair, certo? Somente isso. Então, eu vou colocar aqui 1,1 vezes 10 elevado a 5, multiplicado por 2 vezes 10 elevado a terceira. O que é que eu vou fazer aqui? Simples. Este valor vai ser multiplicado por esse. 1,1 vezes 2 vai dar 2. Vou botar em azul. 2,2, certo? E os expoentes aqui, ó, este valor e este valor, eles vão o quê? Somar. Certo? Eles vão somar. Então, vai ser o quê? 2,2 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vai dar 8. Certo? Então, aqui é nosso resultado. Bem simples. Certo? Bem simples. Mais prático, né? Vamos fazer um outro exemplo. 3,2 vezes 10 a sétima, certo? Dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Então, aqui vai dar, ó, vou fazer aqui, ó, este valor dividido por esse. Certo? Quanto é que dá aí? 3,2 dividido por 8, né? 32 por 8 vai dar 4, né? Então, 3,2 vai dar 0,4. Vezes 10 elevado a quanto? Aí, os expoentes. É uma divisão, certo? Então, é 7 menos 1. Ou seja, seria assim, 7 menos 1, né? Este primeiro menos é da fórmula, o segundo menos é do numeral, né? Então, 7 menos 1 é 7 mais 1, que vai dar quanto? 8. Pronto. Está aí a nossa operação. Beleza? Então, os múltiplos e submúltiplos. Né? Nos múltiplos e submúltiplos, nós temos o seguinte. A gente já falou lá em unidades, né? A questão do mega aqui, ó, mega, tá vendo? Quilo, giga, tera, tá vendo? Nós falamos também do DS, né? Decímetro, centímetro, milímetro, micro, nano, pico. Então, são os prefixos, certo? Utilizados para descrever as unidades, né? Que antecede, né? O valor da unidade. É metro, então eu posso colocar um prefixo antes, e deste prefixo eu vou falar dos fatores. Que fator é isso? Fator em unidades de base 10, né? Então, ó, o deca, por exemplo, o símbolo é DA, é decâmetro, né? O decâmetro é 10 elevado a 1. O hecto, né? Hectômetro, 10 elevado a 2. O quilo é 10 elevado a 3. O mega, 10 elevado a 6. Né? Ó, giga, 10 elevado a 9. Tera, 10 elevado a 12. Peta, 10 elevado a 15. Hexa, 10 elevado a 18. Zeta, iota, tá vendo? São os prefixos. Esses prefixos são valores para valores muito grandes. É os múltiplos, é multiplicando. Certo? Sempre multiplicando. Os valores vão crescendo. Já os submúltiplos, né? Os submúltiplos, que são os valores para abaixo, né, do zero. Né? No caso, são valores que vão sendo divididos. E aí você tem valores pequenos. Então, aqui é o decímetro, né? O centímetro, milímetro, micro, nano, pico, fento, ato, zepto e octo. Então, todos eles têm um fator relacionado. Certo? Todos eles. Pessoal, só são esses? Não. Esses são os mais utilizados. Certo?
Mas nós temos outros, certo? Outros ainda que são utilizados para múltiplos e submúltiplos. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente pode falar de qualquer unidade. Pode ser colocado em qualquer unidade, né? Nós já falamos lá do quilograma, tá vendo? O K, certo? Seria 10 a terceira gramas, certo? Ou seja, daria 1000 gramas, certo? Miligramas, tá vendo? 10 a menos 3, 10 a menos 3 gramas, ou seja, 1 dividido por 1000 gramas, né? Ou 0,001 grama, certo? Isso aqui é falando em massa, né? Nós temos o quilômetro, certo? Que é 10 a terceira metros, né? 10 a terceira metros, ou seja, 1000 metros, certo? Então, são os fatores, né, que são utilizados para representar múltiplos e submúltiplos. A gente até falou na parte de unidades. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, que aí agora nós podemos encerrar a nossa aula. E agora, a próxima aula vai ser algarismos significativos. A complementação da parte de notação e bem utilizado para a parte de experimental. Beleza? Então, pessoal, valeu. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.